o que você precisa ter, como rodar, questão de deploy até, enfim. Aqui no app interno, no README, só tem o Figma, depois eu vou colocar um DB Diagram, talvez. Mas também sobre isso, percebam que o projeto não está muito bem especificado. Isso é porque, honestamente, eu sou terrível em especificação e como eu que desenvolvi tipo, a gerência desse bagulho é meio POG, é programação orientada à gambiarra. É isso mesmo. Então, façam o que, tipo, tenham confiança no que vocês estão fazendo. Qualquer coisa pergunta, mas, tipo, tenham proatividade. Tipo, não está especificado isso. Então, cria uma especificação. Fica confuso, eu acho que vai, tipo, talvez todo mundo, que quando começar a codar, é que, tipo, o back-end não tá pronto, né? Então, tipo, a gente vai ter que começar a desenvolver coisas do front-end que dependem do back-end, sendo que o back-end não tá totalmente pronto. Isso vai começar a virar uma gambiarra absurda, não? Porque tipo, um Não. vai fazer uma coisa, tipo, às vezes duas issues, por exemplo, dependem de usuários no back. Aí, tipo, como é que a gente vai fazer em relação a isso? Primeiro que isso não acontece. Não? Tá. Não. Se você olhar todas as issues, tipo, tem isso que poderia depender isso, mas como agora na aula eu vou fazer um sistema de login Ah, tá. exatamente para, Uhum. né? Entendi. E aí, mesmo assim, se as pessoas tiverem que alterar, tipo, só vai juntar o esquema dos dois. Aí pode pedir também, coloca isso junto com tal outro roteador. Tá. Tá bom. Tranquilo. Mas eu concordo com você no sentido de, pô, pode acontecer de ter conflito. Aí vai ter que resolver. Aí, Então, tá bom, beleza. Certinho. uhum. Então tá. Então a aulinha, você quer gravar já, Paulo? Tá. Então a aulinha de hoje, ela vai ser fazendo um sisteminha de login, de instalar. Um sisteminha de login, no caso, eu já fiz boa parte do back, porque é um bagulho, tipo, complicado até. Então eu fiz, tipo, boa parte, resumindo. Eu vou mostrar para vocês o fluxo que ficou na web. A primeira coisa aqui, né? Tô sem o ponto .env. Ponto .env, ponto .x. Vou copiar o ponto .env, ponto .example para o nosso ponto .env. Só que tá faltando as chaves da MailJet, né, que a gente precisa. Então eu vou adicionar aqui e eu vou também mandar lá no Slack. Isso daqui é só para o nosso projeto poder rodar mesmo. Tá. Então eu vou mostrar como que é o fluxo atualmente no... Eu esqueci de atualizar o banco de dados. Então, primeira coisa, sempre que vocês atualizarem o esquema, vocês vão ter que dar um db push para atualizar de fato o arquivo com banco de dados. E aí vamos olhar como que está o nosso fluxo de autenticação, porque qual é o nosso objetivo com essa aula? Nosso objetivo vai ser implementar um fluxo
semelhante ao que eu fiz já aqui na web, só que usando o React Native e o Expo, né? Então, vamos criar uma conta. .com. Vou abrir o meu e-mail. Aí, se eu criar uma conta, ok. Tá. Tá pedindo para verificar meu e-mail, ou seja, isso daqui faz parte do fluxo. Vamos recarregar aqui. Tem aqui um e-mail de confirmação. Eu não alterei isso ainda. Vou ter que alterar. Então, vamos verificar o e-mail. Tá? Aí aqui poderia ter uma página melhorzinha que nem tem no Figma, né? Ah, meu PC tá travando, né? Ah, Alô, sou você um pouco robótica. Deu um travado. Depois você deu uma peidada aí. Tá boa, meu. Eu acho que ele caiu. Eu também acho. Meu Deus. Não tá respondendo. F. Isso é novo. Últimos momentos dele. Será que ele clicou? Agora você dormir? Acho que ele clicou, mano. Isso aí é só a cena final dele. Bora falar de matrícula então, pô. Mandem as matrículas aí. Bora fazer Você vai fazer aqui em MP. cima. Botaram aqui, não vai, Catano? Hã? Você é Lab CS do Lab CS, vai Eu pegar. não vou gravar isso. um bagulho que eu acho que deve ser um pouco mais leve, que ao invés de eu rodar o PNPM Dev na raiz do projeto, eu vou rodar um PNPM Dev aqui no Next.js. Aí depois, quando eu precisar, eu também rodo no nosso Expo. Mas tá, a gente estava no passo onde eu confirmei meu e-mail. E a partir do momento que eu confirmei meu e-mail, eu posso entrar com minha conta. Então esse é o fluxo. Salvando as senhas que você já botou. Oi? Isso é seguro? Por que tá salvando as senhas que você já colocou? Ah, esse daqui é padrão de input, é porque como eu não coloquei type password, só para facilitar a visualização de vocês, Não, tá beleza. Então. tipo, ele salva os valores que você já preencheu o input. Então, esse é o resumo do fluxo. Vamos olhar aqui no nosso app. Como é que tá o nosso template inicial. Aí, se vocês tiverem problema com o simulador, vocês podem só ler esse QR Code com o celular de vocês, que se tiver na mesma, eu acho que se tiver na mesma network funciona, na mesma internet. Aí, tô entrando no meu emulador, né, do Android Studio. Eu esqueci de mudar aqui não é educado. Tá. Então a gente tem aqui a nossa página inicial. E
eu coloquei um botão de faça login, que é basicamente um router.push. Aí já começando a falar aqui sobre as coisas, a gente sempre coloca a nossa tela, tipo, toda a nossa tela em volta de toda a nossa tela, a gente coloca um Safe Area View para ele respeitar os limites da tela direitinho. E esse stack screen, ele controla as opções daqui do nosso headerzinho, né? Por exemplo, se a gente entrar aqui, tem um login, um título de login. Esse título de login é porque aqui o nosso stack.screen está com o título login. E aí, vamos começar a desenvolver o nosso fluxo. Ao invés de só falar, vamos mostrar que é bora fazer essa página. Então, a gente está usando aqui o Native Wind. Então a gente pode escrever Tailwind no React Native. Então vamos colocar o nosso background Slate 800, text white, H screen e tá. Vamos fazer um formulário. Para fazer um formulário no React Native, tem algumas coisinhas estranhas, honestamente. A primeira delas é que não existe uma tag form. Então, tipo, não existe aquilo que a gente sempre faz. A gente vai usar o text input, que é o input de texto. Vocês podem olhar quais tipos de input tem também. Provavelmente precisa instalar outros tipos de input também, que é coisa de React Native. Vou colocar um placeholder e-mail e tá faltando o quê? Faltando importar text input. E-mail, class name, text white. Gente, vocês estão me escutando? Tô travando. Eu estou escutando aqui. Escutando de boas. Tá. Eu não sei o que eu fiz. Que porra eu fiz, mano? Mas o que eu tô fazendo? Mano, não sei o que rolou aí. Do emulador, se pá, não. Tá. Voltou, pelo menos. Deixa eu ver se tem como mudar. Cursor color, placeholder text color. Vou colocar a mesma coisa. Só que um pouquinho mais cinza. Tá, então depois de ter o e-mail e depois de ter a nossa senha, vamos colocar um secure text entry só para ele esconder a nossa senha, né? Então, tipo, ele vai entender que é uma senha. Tá dando para enxergar o texto que tá aqui ou tá muito pequeno? Eu consigo consigo. enxergar. Tá. Então bora continuar. A gente vai usar algo que é clicável, pode ser um botão, pode ser um touchable opacity, para de fato fazer o login. E aqui a gente vai colocar
um on-press handle login. E aqui tem uma função function handle login. E aí a gente pode ver se está funcionando, colocando aqui um alert. E está funcionando. Aí agora a gente vai usar um hook, eu estou usando essa aula também para mostrar para vocês como é que vocês vão usar o hook de autenticação, tipo, como é que a gente pega o usuário atual. Vai ser usando um contexto de autenticação que eu criei. Que se a gente olhar os valores que ele tem sign in, sign out, sign up e o próprio usuário. Se precisar alterar o usuário, pode alterar aqui para adicionar uma função, tipo, mudar o usuário. Que eu não tinha pensado nisso na hora que eu criei, mas é simples de alterar, sabe? É só um contexto normal de React. Tá, então o que a gente precisa aqui? A gente precisa do sign in. E vamos colocar o handle login para fazer um sign in. Tá dando erro de tipo. Que a gente precisa passar o nosso argumento, que é o e-mail e senha. E-mail, password. Agora a gente precisa pegar o e-mail e password, né? Exatamente como o Copilot sugeriu. Pega e-mail, um change set e-mail. Isso aqui funciona, na real? Vamos dar um alert. Sim. Brito. Então, password. E a gente tem nossa função sign in. Se a gente olhar sign in, ele é uma promise. Ou seja, ele pode dar erro. É uma chamada para API que pode dar erro. Se der erro, a gente quer que aconteça. Pode dar um console log, mas vou dar um alert para o usuário saber. Se eu der um login agora, tem um alert com um bando de coisa aqui. Tá dando invalid email. Por quê? Porque o e-mail é inválido. Não tem nenhum arroba, não tem nenhum ponto. Esse é um e-mail inválido. O que a gente faz quando o input no front-end pode estar errado? É bom a gente fazer a validação no próprio front-end para a gente ter uma experiência de usuário melhor, né? Ao invés de um alert com um bando de coisa estranha, ou então ter que lidar com o erro da API, tipo, descobrir o que volta aqui. E dá pra ver que o tipo dele é N, né? Ou seja, não se sabe. Então a gente pode fazer um login esquema e eu vou usar o Zod para validação. A gente pode validar aqui de muitas maneiras, né? Vocês podem validar tipo if, e-mail, e, sei lá, usar um regex, mas eu não recomendo. Uma biblioteca que é muito boa para isso é o Zod. Então eu vou adicionar o Zod só no Expo, por quê? Porque no Next eu já tenho. Então, cuidado onde vocês estão escrevendo esse comando. Vocês têm que escrever dentro do app ou do package que vocês querem instalar. Então, instalei o Zod. Então, vamos fazer o nosso esquema de validação. Vou importar o Z do Zod. É um objeto que tem e-mail e senha.
Sim, tem no mínimo 6. Vamos colocar um max de 256. E pronto, isso daqui é um validador. A gente pode validar fazendo isso. Ponto parse. O ponto parse, ele levanta erro se o argumento que você passar não for válido. Então você pode fazer um try catch ou você pode fazer o safe parse. Mas não se foquem muito nos detalhinhos, né, de, por exemplo, como usar Zod. Tipo, vocês vão aprender na hora que vocês têm que usar. Então o safe parse dá pra ver que ele retorna o quê? Tem um ponto success. Então vamos desestruturar esse success. E vamos ver if success. Vou colocar um parsed. Se parsed.success, a gente tem um data, que é e-mail e senha. Então se a gente tiver sucesso na validação, a gente passa e-mail e a senha. Se não, a gente o quê? A gente faz alguma coisa com parse de ponto, que é erro. Vamos dar um... Aí é uma questão de formatação, de como formatar isso para mostrar, né? Por exemplo, vamos dar um alert nisso para ver o que acontece. Ele é um objeto grandinho até. Vamos... Aí eu vou fazer um negócio que eu já sei, vocês podem olhar depois como é que faz também. Mas novamente não se foquem em que cada coisa é. Se eu der um ponto flatten, a gente tem os field erros e os form erros. Se eu olhar de novo como é que tá aqui. Isso aqui tá errado, ele não tá atualizando. Eu vou parar o servidor e rodar de novo. Até agora alguma dúvida? Tipo, ou talvez vocês preferem que eu leve a aula de alguma maneira diferente, porque eu tô só codando e falando o que eu tô fazendo, né? Cara, acho que por enquanto, como tá bem tranquilo, tipo, esse começo, isso é bem de boa. Uhum. Então tá. Então... Vamos pegar esses field erros e vamos... O quê? Vamos usar um estado para deixar esse form bonitinho. Vamos colocar um const erros. Vamos ver se a tipagem que o Copilot me deu tá certa. Flatten. Não, não está. Então, Zod error. Z.zod erro. Ele precisa de e-mail, string, password, string.
Era isso. Tá, vou só copiar isso lá. Eu tô errando tudo. Tá. E aí, a gente vai pegar nossos erros e procurar dentro do fio de erros se tem erro de e-mail. Se tiver erro de e-mail, a gente vai colocar um texto. Class name, text red 500, pode ser. E fecha aqui. Então, se tiver erro de e-mail, vai aparecer embaixo. Fechar isso. Vai aparecer embaixo qual erro que é, né? Ou não, isso daqui precisa de um ponto map. Pronto, agora sim eu tô mostrando uma string. Então vamos tentar de novo logar com o e-mail errado. Ele não tá atualizando. Deixa eu colocar um novo input. Deixa eu trocar pro Expo e abrir de novo aqui. Abre no Android. Tá, temos algum problema aqui. O app não tá atualizando. Cara, não sei o que tá rolando. Você deu bundle nele? Ele tinha dado antes. Deixa eu fechar e abrir de novo. Trocar alguma coisa no index, tipo. E ver se atualiza. Você só não tá atualizando. Ah, agora ele tá fazendo o bundling de novo. Faça o login. Agora sim, se a gente tentar fazer o login com e-mail inválido, ele vai aparecer logo embaixo, invalid e-mail. Se a gente faz a mesma coisa pro password, vai aparecer. E aí a gente pode fazer a mesma coisa. Só vou colocar aqui um bloquinho para separar. E vou colocar os erros sem ser do field, né? Sendo do form erro. Isso daqui pode ser útil para, por exemplo, quando você tem uma validação além dessas duas validações. Por exemplo, você dá um ponto refine, você pega os dados e aí você verifica, por exemplo, sei lá, ponto, se ele não termina com arroba struct, ponto .nb, ponto .br. E aí... E esses erros ele lista no final. É isso que você fez? Exatamente. Eu estou colocando os erros do field que não são diretamente relacionados aos inputs. Tá relacionado com o forms. Isso aqui. Uhum. Então isso daqui seria uma boa validação para o nosso app, inclusive. A gente pode colocar a mensagem
e-mail tem que ser da Extract UNB. Então agora se a gente tentar fazer o login de novo, dá pra ver que apareceu o erro que o e-mail precisa ser da Extract UNB. Oh, que massa a biblioteca. Gostei. Uhum. Aí vamos tentar logar com o e-mail que eu registrei mais cedo, lá na web, porque compartilha o mesmo back-end, né? Então Sim. é pra funcionar. Só que eu vou errar a senha por um dígito. E, no caso, não tá funcionando no caso dessa validação. Deixa eu tirar ela. Deu erro. E-mail, senha incorretas, verifique seu login, método e detalhes. Agora eu vou colocar a senha certa. Clicar em login. E parece que nada aconteceu. Isso significa que ele não entra nesse ponto cat, né? Ou seja, ele tecnicamente deu certo. Como é que a gente pode ter certeza disso? A gente pode tirar daqui o nosso usuário. E a gente pode fazer um useEffect para que, caso a gente tenha usuário, a gente redirecione. E aí, para redirecionar, a gente vai usar o hook de roteador. Use router. Router. Eu vou usar um replace, que a gente não quer que a página anterior seja a página de login. Então eu vou substituir a página de login pela home. Deu para ver que já deu o router.replace, né? Ou seja, o usuário existe. Aqui no nosso index, vamos pegar o nosso usuário. Use out context. E aí vamos usar ele aqui, né? Que a gente tem aqui um faça login, a gente só quer que você possa tentar fazer login se você não esteja logado. Se eu clicar aqui, parece que ele nem me leva para aquela página, né? Por causa desse useEffect. Então a gente quer aqui colocar um operador ternário. Se tiver usuário, coloque você está logado como. Você não está logado. Pode ser. E tem aqui o nosso... Deixa eu tirar isso. E... Esse user ele pega do context, né? Exatamente. Tá. Se vocês quiserem entender o contexto, vocês podem dar uma olhada. Basicamente, como é para ele funcionar tanto para web e para native, ele é um pouquinho mais complicado do que se fosse para funcionar só para uma plataforma seria. Inclusive eu separei ele em um package diferente, só para eu poder usar tanto no web quanto no native. Isso já tá no template, né? Sim, já tá no template. Não, massa. Aí... basicamente o que a gente faz aqui com o sign-in, que é o que eu estava usando, a gente faz o sign-in, a gente seta o usuário do contexto, a gente guarda no aparelho ou nos cookies do navegador, depende da plataforma, que significa que se você sair e entrar de novo, você ainda vai estar logado. E aí finalmente a gente retorna o usuário na resposta, porque aí você que está usando o sign-in aqui, por exemplo, você pode usar ele dentro do ponto dele. E aí tem aqui o que tem o conteúdo do usuário, né? Por enquanto tem e-mail verified, user ID. Mas a ideia do contexto de autenticação é mais usar.
Eles não vão precisar entender tanto. Mas tá, a gente tá logado. Mas agora a gente quer aquele processo de registrar, né? Ele é um pouquinho mais complicado, né? Primeiro vamos colocar um botão de logout aqui na homepage. Só porque não tem agora, né? Text. Sai. Name. Ah, eu esqueci que isso daqui não é web. Ah. Tá, agora a gente tem um botão de sair. Se a gente clicar, não faz absolutamente nada. A gente quer que ele tenha uma opacidade, né? E que quando você aperte, ele rode a função de sign out. Sign out. A gente vai pegar do contexto. Vamos fechar isso. Então se a gente clicar em sair agora, ele vai usar sign out. E a gente pode tentar fazer o login de novo. E aqui na página de login, caso a gente não tenha uma conta, a gente quer registrar, né? Aí eu vou usar uma outra biblioteca e eu estou usando essas coisas para vocês também terem como referência, caso vocês queiram usar. Porque eu pesquisei bastante para tentar encontrar as que eu achava melhor. E tem essa daqui que é a Tamagui, que ela é boa, basicamente. Elas são componentes que não são tão estilizados, então é fácil de você reestilizar eles. E tem, por exemplo, o que a gente quer aqui, é que a gente quer ter algo semelhante a isso aqui, né, com duas abas. A gente pode fazer isso na mão, mas a gente não precisa. Pesquisar tabs. Então tá. Tem exemplos, mas vamos ver como é que a gente instala. Tamagoi@latest. Native. Eu não me lembrava que tinha que configurar mais coisas. Eu não me lembrava disso. Então, pra não enrolar muito, eu vou ignorar isso. Eu vou fazer tipo outra página. Porque eu nunca configurei, eu só usei pronto. Então talvez dê ruim, enfim. Não vamos gastar tempo com isso, não. É só o Tamagui, no caso, né? Uhum, sim, sim. Tá. Só. Eu vou fazer uma página de registrar, ao invés de usar duas abas, que nem eu fiz no web. Aí eu vou copiar e colar tudo isso. E vou adicionar um campo aqui. Confirmation.
Veio password confirmation. Não é mais login, agora é de registrar. Isso daqui não é mais login page, é a register page. Aí aqui um registrar. E aqui um caminho para lá, né? Ou seja, /register. Então, como vocês acabaram de ver, eu só criei um arquivo. E agora se a gente ir para a rota /register, a gente já está na página de registrar. Isso daqui é por causa do export router. Então a gente, né, o caminho dos arquivos dentro do /app é o caminho da rota. Então vamos adicionar só mais um input aqui de confirmar. E no lugar de password, é password confirmation. E agora a gente pode... É bom a gente colocar aqui no esquema também, né? Confirmation, senão vai dar ruim. E agora sim a gente usa o nosso ponto refine para verificar que os dois são iguais. Agora se a gente tentar registrar, ele vai dar vários erros. Se a gente começar a consertar os erros, destruct.nb.br 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5 registrar, as senhas não são iguais. Se eu colocar duas senhas válidas finalmente, aí eu vou aqui no, ao invés de sign in, que não tá dando erro também. Enfim, aqui é sign up, né? Vamos pegar o sign up do contexto. Frase nb.br 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 e além do ponto catch, a gente quer também provavelmente um ponto den, né? E esse ponto den ele vai nos levar para alguma outra página. Tipo, a gente fez o sign up, tá? Agora a gente precisa confirmar o nossa senha. Então, criar um arquivo aqui confirm e-mail ou sei lá, waiting e-mail validation.tstx e aí no ponto .den a gente direciona para lá, né? Vamos colocar mais com o nome de rota, né? Que é isso aqui. Ponto replace com isso. E tá, agora vamos tentar registrar. .nb.br. Eu vou colocar aqui também
um ponto refine para verificar que... eu não vou fazer isso, mas é bom colocar para verificar que o e-mail é da struct, né? Mas enfim. Colocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registrar. E ele tá dando erro porque eu tô usando div. Não se usa div. É para usar safe area view. Area view. E aí, depois do safe area view, a gente usa um stack.screen e um view. Stack.screen. E aqui a gente coloca um texto. Importar. Tá, como eu tinha dado aquele erro, né? Vamos fazer de novo só com um de teste. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não coloquei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Aí ele nos redirecionou pra cá. E aqui a gente pode utilizar como a gente quiser, né? Tipo, a gente pode pegar o mesmo background, que é BG, Slate, 800. Colocar em H screen. Colocar aqui text white. E aqui estamos, né? Verifique seu e-mail para poder logar. E pode ter um botãozinho para redirecionar você para a página de login. Vamos olhar o meu e-mail do apiraves@struct. E tem aqui, ó, confirma seu e-mail. Aí eu só vou trocar esse nome do app aqui. No results found. Eu tinha mexido onde? Aqui, e-mail templates. Aqui, nome do site app. Esse bagulho do e-mail é uma biblioteca externa também, Cadavas? Sim. Usei duas, no caso. Eu usei para fazer o e-mail em si. Eu estou usando o React e-mail. Aí eu separei em um package separado, porque quando você está fazendo e-mail, é sempre bom ter a referência de como ele está ficando, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, olha o package JSON. Tipo, aqui a gente tem um script com dev e-mail, dá para ver que eu estou usando como dependência React e-mail. E se a gente rodar esse script, o que acontece? Assim com 3.7, tem aqui exatamente o e-mail. Só que no caso, essa diferença aqui é porque eu estou chamando ele com teste com a logo diferente, né? Aí qual é a conexão, né? Aqui eu faço o templating de e-mail. E aí no index eu exporto tudo que eu quero exportar do package. Então, tipo, tá, aqui no banco de dados, a gente exporta um prisma. Então, tipo, vocês vão fazer query no banco de dados, vocês vão prisma, ponto, sei lá, user, ponto, find, não sei o que. Vocês vão usar a coisa do out context.
vejo que está sendo exportado aqui. Provider e o próprio useout context. Então, o e-mail template eu estou usando para fazer o template, tipo, para fazer o HTML React e-mail, e aí eu só exporto uma função para gerar o e-mail em HTML e em texto puro. Aí para enviar em si o e-mail, aqui na nossa API, eu estou usando o MailJet para fazer esse post, né? Então, tipo, send verification e-mail, ele usa esse template aqui. Se a gente olhar o nome da função aqui, onde é que está? Aqui. É o mesmo nome da função aqui, eu estou importando de lá. E aí eu estou usando o MailJet, que é outra biblioteca externa. É um serviço externo para poder enviar o e-mail. Eu respondi a dúvida? Respondeu sim, valeu. Nada. Aí, para mostrar um pouquinho para vocês também do código da API que eu montei, a gente tem aqui, vamos do início, né? A gente tem aqui a nossa root, e root é o roteador do aplicativo inteiro. E aqui a gente pode passar quantos roteadores a gente quiser. Por exemplo, eu passei um de out, que é necessário para o contexto lá que eu criei. A gente pode criar também depois um de reminders router. E aí aqui dentro tem as funções da API. Você declara quem pode acessar. Então, tipo, você pode criar uma procedure. Uma procedure comum assim. Ele não tem nenhuma verificação antes de rodar a função. Então, tipo, ele vai rodar essa função aqui. Pode ser um ponto mutation ou ponto query. A diferença entre os dois é que o ponto mutation é equivalente ao post, delete, update, e o query é equivalente ao get. É praticamente essa a diferença. Se vocês acham que será que eu estou usando errado? Se vocês estiverem usando errado, vocês vão sentir dificuldade ainda no front-end. E aí vocês vão, se eu estivesse usando query... Enfim, mas a gente vai mostrar um pouquinho mais depois disso. E aí vocês podem criar também procedures que usam uma função antes, por exemplo, essa função aqui, para fazer uma verificação antes de rodar todas as queries do banco de dados, toda essa função que eu mostrei que fica aqui, né? Dá para ver aqui que eu crio o token de verificação e envio com a mail. Então, por exemplo, se eu quero criar uma coisa, só o diretor vai poder acessar, ou só o admin vai poder acessar. A gente cria um outro middleware, tipo, a gente Ctrl+C, Ctrl+V, is admin. E aí a gente coloca aqui, né, is admin. Se você não tiver logado, ele vai enviar o erro, ou se você tiver logado, mas não for um admin, se você não for admin, ele também levanta o erro. Ele levantar o erro significa que ele não vai continuar para rodar o resto do código. Então, isso daqui é para proteger os nossos endpoints, a gente faz isso e é reutilizável. Né? Aí, por exemplo, a gente quer que só quem esteja logado faça, por exemplo, o sign out. É só a gente declarar como uma procedure, um procedimento protegido. Ou então só pode pegar o próprio usuário quem está logado. Então você usa a procedure que a gente definiu aqui. Vocês entenderam essa parte? Essa parte eu entendia bem, eu acho. Tá. Mas teoria.
Uhum. Quizinho, não tenho certeza. O que? Foi mal? Aliás, entendi, mas não tenho certeza. Acho que é só quando for pegar mesmo. Sei. É o equivalente em Rails a, por exemplo, considera que isso daqui é uma controller, e aí aqui em cima a gente está escrevendo aqueles acts, as, alguma coisa assim. Entendi. User, Aí você pega e fala aqui que o usuário pode mexer dentro das controlas. Entendi. exatamente. Aí a gente coloca aquele only, né? Porque esse daqui é público, então não entra. Only sign out. Sign out, precisa estar logado. É tipo isso. Só que ao invés de ter a magiquinha dessa palavra-chave aqui, a gente cria a magiquinha. Então, tipo, não tem a palavra-chave, a gente cria a palavra-chave e aí a gente cria a procedure para admin. Então agora a gente tem um admin procedure e se a gente quiser que só o admin tenha acesso ao, sei lá, ao sign out, só o admin pode, a gente usa o admin procedure. No caso, eu acho que vai ter, tipo, sei lá, um diretor, no nosso caso, né? Essa é a ideia. Deixa eu ir fechando as coisas, fechando. Você diz, fecha. Tá, verifique seu e-mail para poder logar. A gente está aqui com e-mail, né? E se eu clicar, ele não vai redirecionar para o app. Isso é muito importante você, tipo, todo mundo entender. Que isso daqui, primeiro é que ele vai redirecionar para um endpoint da API, como dá para ver pela URL aqui, barra API, barra não sei o que. Ele está redirecionando para o nosso app next, para um endpoint da API. Lá. E é muito difícil fazer essa conexão diretamente com o app. Muito também não, mas é difícil, é desnecessário. Então a gente vai manter assim. Você vai fazer a página que você confirmou o e-mail aqui no web. Quem for fazer a parte do login, né? Significa que aqui no nosso app next você vai alterar o redirect para, no caso, deu para ver que redirecionou para o login, né? Para sei lá, e-mail verified. E vocês vão criar uma página chamada e-mail verified e estilizar ela de acordo com o Figma. Mas tá, eu verifiquei meu e-mail, isso significa que eu posso vir aqui no login e fazer a piravese@struct.nb.br 23456, fazer o login. E pronto, eu tô logado. Agora vamos primeiro também perguntar em geral, tem alguma coisa que vocês estão com dúvida, que vocês querem que eu fale mais sobre? Vocês querem direcionar mais alguma coisa? Porque eu estou pensando em criar mais um endpoint na API, né, para vocês terem ideia de como faz essa interação com o back-end, que eu não mostrei ainda. Mas vocês têm alguma sugestão, alguma pergunta? Eu sou a favor de falar sobre o endpoint agora.
Mas eu queria só deixar sugestão, se pá até pra outra aula, pra uma coisa que seja gravada mais curta, pra dar uma destrinchada maior no template. Eu acho que muitas das coisas que a gente usa são da biblioteca, são no template, coisas que já estão meio prontas. E às vezes a gente nem sabe como funciona ou que já estão aí, tá ligado? Uhum. Tá bom. Acho que isso eu acho que Se é for boa ver como rolar, faz o back-end agora. É isso. falar a parada agora eu não vou poder, velho. Já já tem que sair. De boas. Vai ficar gravado. Não, sim, certo. Não, mas acho que tá tudo tranquilo. Tu explicou direitinho as paradas. Algumas coisas são um pouco diferentes, porque, enfim, a gente nunca mexeu, mas isso só pegando pra acostumar mesmo. Uhum. Então eu vou dar um commit de tudo isso, porque o fluxo de login que vocês vão usar no início, tipo, tá pronto. Não deem commit na main, não façam como eu. Fit login. E vamos ver agora que eu dei também esse commit, vamos dar um lint, só para verificar que tá tudo certo. Vamos fechar tudo isso. Só pra mim que o vídeo pausou aqui. Não, pra mim também. É. Acho que ele caiu. Então tá todo mundo aqui. Então bora voltar. Voltar com o quê? Bora fazer alguma coisa na API. Acho que eu vou fazer... Vamos pegar alguma coisa aqui do nosso projeto para fazer uma coisa semelhante. Pegar pelo Figma. Eu tô modificando sem querer, deixa eu trocar de modo. Vamos, sei lá, vamos fazer baseado na ideia disso aqui. Vamos pensar que vamos criar uma tabela para, sei lá, clientes de comercial e fazer uma interface semelhante a isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é abrir nosso AppExpo. PNPM, Dev, UX. A gente vai precisar da API, então a gente precisa do AppNext também. Abri os dois Next. E eu vou usar também a ferramenta do banco de dados, que a gente também tem o PNPM Dev dele.
Vou esperar um pouco para rodar, porque senão meu computador para de funcionar. Esperar o pixel começar. Tá, enquanto isso vamos mexer com nosso banco de dados. A gente precisa adicionar uma model, né? Então a gente precisa mexer no DB. Aqui no nosso esquema. Tudo isso daqui de baixo, vocês podem ignorar, tá? Isso daqui é coisa de autenticação. E isso daqui, em boa parte também, a não ser que vocês tenham que adicionar alguma coisa aqui, tipo, sei lá, avatar URL. Mas vamos fazer aqui uma model. Commercial Client. E aqui a gente vai ter o nome. Sei lá, tudo isso eu vou deixar só o nome e vou colocar um description. Vou tirar isso aqui. Tá, é basicamente isso que a gente precisa. Maiúsculo. E aí vamos ver se funciona. npm db push. Falou que funcionou, mas vamos aqui olhar no npm dev do banco de dados. Tem aqui o commercial clients como uma moda. Por enquanto não tem ninguém. Se a gente quiser adicionar um, a gente pode adicionar com o nome, sei lá, Pedro. Descrição, telefone, o navio. E salvar. Então exatamente isso que a gente quer, né? A gente quer uma interação com o front pela API. Então a gente vai mexer na API. Vamos criar um roteador aqui do lado de autenticação. Sei lá, commercial. A de comercial vai ter mais que uma coisa, né? Então vamos colocar commercial/clients.ts. E aqui a gente vai precisar criar um router. Só que não vai ser o out, né? Vai ser commercial clients. A gente vai precisar colocar isso na nossa root. Commercial clients. Não. Aqui. E no front-end a gente vai alcançar esse roteador por essa palavra-chave, a gente vai ver. Mas a gente podia colocar uma palavra-chave qualquer aqui. Aí aqui o que a gente precisa? A gente precisa de um nome de um método, por exemplo, sei lá, getAll. E ele tem que ser um procedimento. Qual procedimento? Public procedure? Não, porque tem que ser um usuário logado.
Como não tem muita necessidade de ser tão protegido, honestamente, eu vou usar só um Protected Procedure, né? Protected Procedure, ponto. Qual é o input dele? Nenhum, então a gente só tira. Ele é um get, então a gente usa um query. E eu vou desligar isso daqui, porque ele escreve código demais. Então a gente vai pegar os clientes de algum lugar, né? Vamos colocar um array vazio. Depois retornar os clientes. E aí terminou a nossa query. Aí a gente tem que buscar no banco de dados. A gente faz essa busca no banco de dados usando o que está no contexto. Se vocês olharem aqui na root também, na root não, foi mal, em TRPC, a gente tem tanta definição de procedimentos, quanto a gente tem aqui um contexto. Vocês não precisam entender exatamente o que está acontecendo aqui, só saibam que isso daqui está sendo passado como contexto para todos os procedimentos. Então, por qualquer procedimento, você pode acessar o cliente do Prisma, o módulo de autenticação que a gente está usando, informações da request, que é o rec e o res, caso você precise, por exemplo, pegar uma query da requisição, você pode pegar usando esse objeto. A seção do usuário também. Então, se eu quiser aqui, a gente poderia dar um console log, por exemplo, contexto, ponto, session, ponto. Aí a gente pode pegar algo sobre o usuário, por exemplo, o ID dele. Então, se fosse uma query customizada com o usuário, tipo os lembretes dele mesmo, a gente pode acessar o ID dele usando isso. Do contexto, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o Prisma, que é o nosso conector com o banco de dados. Ele já está conectado, então a gente precisa só do Commercial Client. No VS Code está atrasando. Eu preciso rodar um npm install, eu acho. Sim. Tá. Ponto prisma ponto. Ele não tá... Por que ele não tá pegando? Peraí que deu uma viajada agora. Quer? Peraí que eu dei uma viajada agora, tentando entender. Eu tô tentando... entender um bagulho também. Por que o Prisma não tá... Não tá... Por que não dá pra pegar os clientes? Eu acabei de criar a moda. npm dbpush. Tá, eu precisava do generate, é isso? Eu precisava do generate, além do push.
Ah, explica muita coisa quando eu tentei fazer as outras paradas. Ok. Uhum. O generalmente é pra quê? Tipo, ele gera a base de dados, é isso? Não. O push, ele dá um push para a base de dados. O generate, ele gera o cliente de interação. Ah, tá. Ok. Então, tipo, se está dando problema com o cliente de interação, talvez você tenha que dar um generate. Faz muito sentido. E agora creio eu que agora a gente tem os commercial clients. A gente pode find menu. E se a gente deixar um find menu vazio, ele encontra todos. Então, como a gente quer todos, a gente vai esperar. E vamos ver qual é a tipagem do primeiro cliente, por exemplo. Tem descrição, ID e nome. Então tá certinho, né? Agora a gente vai criar uma rota no front. Vamos ver se aqui já carregou. Aqui não carregou ainda. Tá, então eu acho que eu vou mostrar no web, então. Já que o meu emulador não quer adicionar. Não adianta nada eu abrir no meu celular, senão vocês não veem. Eu vou fazer uma rota no Next mesmo, só pra vocês entenderem como funciona. Porque a interação é exatamente a mesma. Válido. Foi exatamente a mesma, não tem nenhuma diferença. Então vamos criar uma página, sei lá, clients.tsx. Talvez seja interessante ter um wrapper, né, de páginas para poder definir que isso é uma página privada sem ter que toda a página verificar se tem usuário. Export, default function, clients page. E aqui a gente retorna só uma div com... Opa. Aí vamos para localhost 3000 barra clients. Daqui a pouco ele fecha, confio. Tentar ir abrindo. A gente tem aqui o nosso opa, tá mais que o meu usar, então vamos colocar aqui um BG black text white e em H green. Tá. A gente quer pegar o nosso endpoint, né? A gente tem, por exemplo, uma array de clientes e a gente quer fazer aqui um clients.map. Sei lá, retornar um item da lista. Só que como é que a gente faz isso, né? Geralmente, se vocês lembram, a gente usa useEffect, a gente faz uma requisição para API e outra coisa que não estaria tipada, que é um grande... é bem irritante, né? Aqui a gente pode usar uma query. Então, como assim? A gente pega a API
a gente pega a nossa rota Commercial Client, a gente pega o GetAll e a gente usa essa query. Isso daqui é muitas coisas em uma só. Ele faz, muitas coisas em uma só. Ele guarda o resultado em cache, então, se você fazer a mesma request várias vezes em vários locais diferentes, ao mesmo tempo na aplicação, ele faz uma vez só. Ele guarda o resultado, então, enquanto ele busca na API, ele tem o resultado anterior, ele consegue mostrar o resultado anterior. Ele também tem, vamos ver aqui, batata. Vamos desestruturar ele. A gente tem um data, a gente tem erro, tem updated jet, created jet, tem isFetching, isLoading. Tem muita coisa. Tem refetch, caso você queira com um botão você atualiza a página. Mas antes de continuar, eu queria perguntar para todo mundo aqui, vocês entenderam essa parte da conexão com o banco de dados? A criação da moda? Eu consegui seguir os passos, sim. Achei de boas. Muito tranquilo. Consegui também. Compreendi. Tá. Então, a gente faz isso daqui. E a gente acabou de fazer a nossa busca da API. É muito, extremamente simples. A gente literalmente acabou de fazer nossa busca na API. Agora, vamos usar o Prisma Studio para criar cliente? A gente já tem um cliente, se não me engano. Vamos ver aqui. A gente já tem um cliente. Então, vamos tentar fazer ele aparecer na tela. Por que o não tá aparecendo ainda? Não sei. Ele tá falando que tá carregando. É que você deixou privado a função, né? Precisava do login. Você tinha falado o quê, Paulo? Então, não. Parece mais... Não, é porque tem muita mágica por trás dos panos. Mas não existe interação direta entre o que a gente definiu aqui e o que a gente definiu aqui. Tanto que se você olhar na tábua de network, ele não só chamou uma função, ele fez uma requisição HTTP. Aí a interface que eles definiram é essa daqui. GetAll em si não é uma função. GetAll é a rota. Você pode usar a query. Ou se você estiver usando uma mutação, você pode usar a mutação. É só uma opção, a opção de design deles. A motivação é exatamente... Essa daqui é a chave. Você poderia fazer isso daqui também. Se eu não me engano. Eu não lembro como é que usa sem ser daquele jeito. Tem algum outro jeito de usar, eu não lembro como é que é. Mas é só que essa é uma anotação que eu prefiro. Tá, vamos logar. Aí como a gente está logado, a gente pode ir para o nosso /clients. E aqui a gente tem um A, né? Que é porque
tem um ponto .map, mas vamos pegar a informação do cliente. Por exemplo, o nome. Vamos colocar aqui esqueci o nome do lugar. Enfim. C.name. Sei lá. Talvez. Então temos aqui o Pedro com esse telefone. Se a gente criar mais um, vocês vão ver uma coisinha um pouquinho mágica acontecer. Que é se a gente criar o Arthur. Com a descrição lá. Vamos salvar a mudança. Se a gente voltar, ele já atualizou. Isso é porque o React Query, ele faz... Tipo, ele melhora muito a experiência de usuário sem a gente ter que fazer nada. É por isso que a gente usa o TRPC com o React Query. O TRPC faz a junção entre o back-end e o front, e o React Query, ele facilita muito como a gente usa as queries. Todo mundo de boa com o que aconteceu até agora? Tô de boa. Tá, então acho que por último, só pra gente terminar, vamos criar um cliente. Placeholder name, placeholder description. Vamos criar a função renderSubmit. E vamos criar nossa função aqui no back-end. Vamos colocar um create. Procedure.query. .create. Data. E a gente precisa passar os dados, né? E a gente precisa do input também. Então isso daqui vai ser uma mutação. E ele vai ter um input também. O input... isso daqui, quando a gente define o input com o Zod, a gente não está só definindo o input, como a gente está validando ele ao mesmo tempo. Então isso significa que a validação acontece aqui antes de chamar a mutação ou a query em si. Então a gente pode querer receber, por exemplo, um nome, que é, vamos dizer, .string. Tem pelo menos, sei lá, 2 caracteres. Vou colocar um max de 64, sei lá. E a descrição, que é outro .string. .min. .max. E aí a gente acabou de validar já a nossa chamada para API, ela já vai ser validada por aqui. E aí aqui a gente pega o input já validado e passa aqui. Eu acho que a gente pode passar aqui direto. Porque ele já satisfaz o tipo, né? Porque quando a gente cria com o Prisma, a gente tem que passar um nome e uma descrição. E o input é exatamente isso, nome e descrição. Então é isso nossa API. Nosso roteador já tá feito, então vamos colocar um const e vamos pegar da API nossa nova rota, né? commercialclients.create.useMutation. A mutação ela retorna algumas coisas diferentes dessa daqui, retorna algumas coisas iguais, mas por exemplo retorna esse mutate e o mutate async.
Eles têm uma sintaxe semelhante, mas um pouquinho diferente. Vocês podem testar as duas. Eu prefiro Mutate Async porque eu acho mais óbvio a interface. Ela é mais semelhante ao que a gente faz com .d e .cat. Mas, tipo, testem vocês mesmos, vejam o que aconteceu. Vou só colocar um .cat e falar alert, deu ruim. Aí dá pra ver que tá reclamando porque a gente precisa de nome de inscrição. Vou passar name, description. Set name. Description. Esse daqui não faz sentido aqui. Todo mundo entendeu o que está acontecendo, o que eu estou fazendo? Por enquanto, sim. Então é basicamente isso. Tipo, vocês já estão formados, vocês já conseguem fazer uma página de vocês. Só vamos ver fazer isso daqui funcionar, né? Vou colocar um botão aqui. Criar cliente. A gente tem aqui nosso criar cliente. Vou colocar parar um pouquinho. Tá. E vamos ver o que acontece se a gente tentar criar. A primeira coisa eu esqueci do e.prevent default. Vou pegar aqui. Constants image. A gente só precisa importar. E tá, a gente só tipou isso daqui para TypeScript não reclamar, a gente chamar essa função. Vamos ver o que acontece. Criar cliente deu ruim. Se a gente olhar no nosso network, por que deu ruim? Vamos olhar. Então, esse post deu um bad request. Então, se deu um erro com too small, não sei o que, mas basicamente a ideia é que tem 0 caracteres e tem que ter mais do que isso, né? Então vamos colocar, tipo... Esqueci que input tem isso aqui. Preciso colocar text black. Vamos colocar Paulo, descrição é o Paulo. E vamos criar o cliente. E não deu erro, mas cadê o cliente?
Se a gente apertar F5, o cliente aparece. É exatamente porque a gente não fez essa requisição de novo. A gente pode fazer o refetch simplesmente com isso daqui. .den refetch. E se a gente tentar com isso daqui, e ele dá o refetch assim que a gente criar. Pô, muito chique isso aí. Uhum. Eu tô impressionado com isso, velho. Caralho. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, tipo, agora? Acho que não, acho que conseguiu esclarecer uma parte das dúvidas que eu tinha quando eu tentei fazer sozinho. Uhum. É isso. Beleza, algumas coisas que talvez eu mudaria é só isso daqui. Isso daqui talvez eu mudaria para só o diretor poder fazer. E seria legal ter algo melhor do que esse deu ruim, né? Seria legal também ter uma validação no front, que nem eu fiz antes com o login. Mas é isso, gente. Excelente. Valeu. Valeu então.